Hoje é a primeira aula de escatologia. Nós vamos aprender muito conteúdo rico, amplo, sobre esse assunto tão interessante, tão importante para nós como servos do Senhor. Então, prepara ali o papel, caneta, sua Bíblia e vamos mergulhar na escatologia. Então, o que é escatologia? O que significa essa palavra? Talvez você já ouviu ou teve alguns spoilers sobre isso. E nós vamos, para introduzir a nossa matéria, falar brevemente o que é a escatologia. Então vamos lá, a escatologia é nada mais e nada menos que o estudo das últimas coisas, o estudo das coisas futuras, ok? Vou repetir, escatologia é o estudo das últimas coisas, o estudo das coisas futuras. Agora, pastor Marcelo, por que nós precisamos estudar a escatologia? Olha, a escatologia é muito importante, é uma doutrina muito importante, extremamente importante para nós que cremos no futuro e confiamos nas profecias que foram ditas pelos profetas e até pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Então preste atenção. Primeira coisa, por que nós precisamos estudar a escatologia? Porque Deus anuncia os eventos futuros para que nós possamos saber o que há de acontecer. Vamos lá, olha só o que diz em Isaías 46, versículo 10. Isaías é chamado profeta messiânico, tá? O livro de Isaías, o livro messiânico, um dos profetas maiores. Por que profeta maior? Pela quantidade de capítulos. Não por relevância, mas pela quantidade de capítulos. Isso nós já aprendemos aqui na nossa escola. Olha só o que diz aqui Isaías 46, versículo 10. Que desde o princípio, Deus anunciou que há de acontecer, e desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam. Que digo, o meu conselho permanecerá de par, para sempre, e farei toda a minha vontade. Meu conselho permanecerá para sempre, farei toda a minha vontade. Então, essa é a primeira coisa, primeiro tópico de por que nós precisamos estudar a escatologia, para que a gente fique sabendo das coisas futuras. Segunda coisa, porque um assunto extremamente e amplamente abordado nas escrituras, tá? 37% da Bíblia fala sobre este tema, sobre este assunto. Olha só o que diz 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 10. Foi a respeito dessa salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas, indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estavam, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que os seguiram. Ok? Então, 37%, não esqueça disso, praticamente 40% da escritura, da palavra de Deus, fala sobre escatologia. Lembra que a escatologia é o estudo das coisas futuras. Em todo o Novo Testamento, olha só, no Novo Testamento, se a gente for colocar aqui todos os livros, as cartas do Novo Testamento, olha só, apenas 3 não falam sobre esse assunto diretamente. Quais são? A carta de Filemão, 2ª e 3ª de João. Eles não falam sobre a volta de Jesus, que é escatologia. Tudo que aponta para o futuro é escatologia. Por que a gente precisa estudar? Terceiro tópico, porque revela a glória e o reino de Jesus Cristo. Ok? Lembre que estamos falando de futuro. Olha só o que disse aqui, Apocalipse 19, versículo 10. Prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse, vê, não faças isso. Sou conservo teu e dos teus irmãos, que mantém o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Gente, tudo aponta para Cristo. Tudo aponta para Ele. Ele é
o centro. Então, por que nós precisamos estudar a escatologia? Porque revela a glória e o reino de Jesus Cristo. Quarto tópico, por que precisamos estudar? Porque estimula a santidade. Olha o que diz Hebreus 10, 25. Não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns. Antes, façamos admonestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Deixa eu abrir aqui um parênteses. Gente, o retorno de Cristo, o arrebatamento de Jesus, ou a segunda vinda do Senhor, deve ser uma forma onde a gente deve se preparar, onde nós devemos procurar viver em santidade, nós devemos procurar preparar o nosso coração, devemos procurar preparar a nossa vida espiritual. Isso que o texto está dizendo. Pensar no futuro, pensar no arrebatamento, pensar na segunda vinda de Cristo, deve ser um estímulo para viver em santidade, para guardar o nosso coração. Ok? Vamos avançando. Por que a gente precisa estudar? Isso estamos falando. Mais um tópico. Faz parte das doutrinas básicas ensinadas pela palavra de Deus. Então, tudo que você for estudar, aonde você for estudar, em seminário teológico, aqui na nossa escola de treinamento bíblico, Soy Academy, qualquer lugar da internet que se preze pela verdade, teologia, se você comprar o livro de teologia sistemática, você vai encontrar escatologia. Então, por quê? Porque é uma doutrina básica, fundamental para o cristianismo. Olha só o que diz Hebreus 6, 1, 2. Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemos-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrebatamento, de obras mortas e da fé em Deus, o ensino de batismos e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Aí está o futuro novamente. Amém? Mais um tópico. O futuro, a escatologia, nos incentiva no nosso serviço cristão. Aqui vou deixar um texto para você ler e meditar. 1 Coríntios 3, do versículo 9 ao 15. Mais um tópico. Porque esta é a nossa bendita esperança. Não tem como. Nós olhamos para o futuro, em momentos o nosso espírito geme, desejando arrebatamento, desejando Cristo voltar para buscar a sua igreja. Amém? Então, mais um tópico importante está em Tito, capítulo 2, versículo 11 ao 14. Deixa eu ler aqui para vocês. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remirmos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu. Olha que lindo! Zeloso e de boas obras. Glória a Deus. Então, olha só como é importante estudar escatologia. Talvez alguém te disse que a escatologia era difícil, que não dava para estudar. Você está vendo aqui tudo muito claro. Não é difícil apenas dedicar o coração ao entendimento e você vai ver como tudo vai clarear na sua vida, agora nessa aula e nas próximas aulas que nós vamos falar aqui sobre escatologia. Mais um tópico, para que a gente possa despertar para a consciência da eternidade e a brevidade dessa vida. Então, olha só, quando a gente estuda escatologia, a nossa consciência sobre a eternidade produz um estralo, produz um estalo, né? Produz um choque. E para que mais? Para entender que essa vida é curta. Nós estamos aqui de passagem. Nós apenas estamos aqui para cumprir um propósito. Mas o nosso lugar é com Ele, é na eternidade. Olha só o que diz 2 Pedro 2, 11 e 12. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos abster de todas as paixões carnais que fazem a guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós ou contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas más obras, glorifique a Deus no dia da visitação. Então, mal as pessoas podem falar, mas você vai viver diante de Deus, como está falando aqui,
no dia diante dele, diante do Senhor, as suas obras, o nosso comportamento diante de Deus, diante da igreja, diante da terra, embora as pessoas possam falar mal, vai ser honrado e recompensado. Isso que Pedro está dizendo. Despertemos a consciência, vamos viver em santidade, vamos agradar a Deus, vamos viver de uma forma digna que honre o nosso Deus. Você pode pegar outro texto, tá? Para comparar, para reforçar esse tópico aqui. 1 João 2, 15 ao 17. Nos estimula, mais um tópico sobre por que estudarmos a escatologia, nos estimula a perseverar nas aflições. Olha só que tremendo. O texto de Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 12. Se perseverarmos também, com ele reinaremos. Futuro. Se o negarmos, ele, por sua vez, nos negará. Então, a escatologia, o estudo do futuro, ou pensar nas coisas futuras, ou entender as coisas futuras, ou se preocupar com o futuro, na hora da aflição, na hora da dificuldade, você vai ser estimulado a perseverar, porque você sabe que uma hora ou outra nós vamos reinar com Cristo Jesus, em nome do Senhor Jesus Cristo. E o último tópico, isso, a escatologia, deve nos consolar e arrancar esse medo. Precisamos ter confiança no nosso Deus, nas palavras que Ele deixou para cada um de nós. Vamos ler 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 9. Diz assim: porque Deus nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante do Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós. Para quê? Que vigiemos, que durmamos, vivamos unidos em união com Ele. Consolai-vos, pois, uns aos outros, edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Então, essa está sendo a nossa introdução na escatologia, já de cara falando da importância de estudar e aprender mais sobre os eventos futuros. Vamos agora para mais um tópico nessa nossa primeira aula sobre escatologia. O tópico agora vai ser sobre a interpretação literal das profecias, ok? Nós vamos falar sobre isso, né, nos próximos minutos. Vamos falar sobre isso. Então, os judeus, em geral, assim como o próprio Jesus, interpretavam as profecias literalmente. Então, quando você vai estudar a escatologia, nós vamos precisar estudar sobre profecias, certo? Que é uma profecia, algo que aponta para o futuro. Vamos estudar sobre isso. Então, as profecias precisam ser interpretadas, tá bom? Muitas vezes, a maioria dos casos, de forma literal. Olha só o que disse Mateus, capítulo 22, versículo 41 e 46. Reunidos os fariseus, interrogou Jesus: que pensais vós de Cristo? De quem é o filho? Responderam-lhe eles: de Davi. De Davi. Replicou Jesus: como, pois, Davi, pelo Espírito, chama-lhe Senhor, dizendo: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Se Davi, pois, lhe chama Senhor, como ele seu filho? Jesus é incrível demais. E ninguém lhe podia responder palavra, nem ousou alguém, a partir, daquele dia, fazer perguntas a Jesus. Meu Deus do céu, olha só o que diz Mateus 24, versículo 15. Quando, pois, virdes o abominável, a desolação, o que falou, o profeta Daniel, no lugar santo, que ele possa entender, que ele entenda. Então, olha só, gente, vamos lá. Esse aqui é outro texto que fala sobre o futuro. Olha só, Mateus 22, estavam perguntando para o Senhor Jesus, se Davi, se o Davi, reuniu os fariseus, disse aqui: quem pensais vós que o Cristo, de quem é filho? Havia uma profecia, que apontava para o Cristo. E parecia, claro, praticamente, responderam-lhe eles dizendo assim: Davi, de quem é filho o Cristo? De Davi. Ou seja, Cristo descendente de Davi.
Então, era como se eles estivessem entendendo de que Cristo era o filho de Davi em relação à linhagem, né? Então, deveria ter sido feita uma interpretação dessa forma. Mesmo Jesus sendo pela linhagem, né? Pelo entendimento genealógico, Cristo era filho. Mesmo assim, ele era chamado de Senhor, porque Cristo era antes de Davi. Então, isso era que os fariseus que estavam ali não estavam conseguindo entender. E sim, Cristo trouxe sim o entendimento, não só para os fariseus, mas para os seus discípulos. É por isso que é necessário ter uma boa interpretação da palavra de Deus. Vamos avançar aqui um pouquinho, porque a gente precisa interpretar as profecias. Escute. Primeiro, a interpretação literal é usada em todas as doutrinas. Literal. Sem literalismo, dá-se liberdade para várias interpretações particulares de profecias. Ou seja, tem que ter interpretação literal, porque senão cada um vai achar o que bem pensar e vai estabelecer isso como lei. Então precisa sim ter a literalidade das profecias. As profecias já cumpridas ocorreram de forma literal. Olha só, por que as outras não seriam assim? Tá vendo? Então, se as profecias que já se cumpriram foram todas de forma literal, por que as outras não vão acontecer assim? Mateus 24, 1 e 2 diz: Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando quando se aproximaram dele os seus discípulos, para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhe disse: Não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Aqui onde está a questão. Se não for cumprida literalmente, como nós saberemos que ela se cumpriu? E é claro, esse texto aqui se refere a Cristo Jesus, ele morreu e ressuscitou ao terceiro dia, mas também se refere a um novo tempo, uma nova estação, aqui uma interpretação também futura, certo? E o templo, claro, foi destruído, né? Foi derrubado, mas aqui ele está se referindo a ele, ao corpo dele, ao templo dele. Esse já é um estudo para um outro momento. Mas a questão é, falando do que é literal, precisava se cumprir literalmente. Por quê? Para poder entender e acreditar de fato que as profecias estão se cumprindo. Porque se ninguém vê, se ninguém provar, como que vão acreditar? Ok? Números 23, 19 diz que Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Tá? Porventura, tendo ele prometido, não fará. Essa é uma palavra que precisamos tomar no nosso coração. Se Deus prometeu que vai fazer, então vai fazer. Não confunda. Preste bem atenção aqui. Tem coisas que Deus já determinou na sua palavra. E elas vão acontecer. Elas vão se cumprir. Agora, existem coisas, falando de vida pessoal, tem coisas na sequência da humanidade que elas vão acontecer. Faça chuva, faça sol, queira eu não, queira o presidente, ninguém vai poder fazer nada. São coisas já pré-determinadas por Deus e elas vão acontecer. Agora, existem coisas que para acontecer estão condicionadas a decisões e atitudes nossas. Então, isso que eu queria falar aqui, não confunda isso, certo? Ah, mas não aconteceu. Se tem promessa de Deus na sua vida que não aconteceu, porque ela deve estar ligada a algum condicionamento seu. Então, precisamos ter muita atenção em relação a coisas na nossa vida que não aconteceram. Se de fato, para acontecerem, precisam de alguma decisão nossa ou de alguma renúncia nossa. Vamos avançando. Gente, a interpretação, estamos falando de escatologia. A interpretação é de extrema importância e ela deve ser literal para que seja uma base segura para a avaliação de outros tipos de interpretações. Não existe só um tipo de interpretação, existem vários tipos de interpretação. Nós vamos falar sobre alguns agora. Primeiro tipo de interpretação. Interpretação figurada. O que é a interpretação figurada, pastor Marcelo? E a interpretação utilizada em passagens que utiliza a linguagem figurada. Vamos ler um texto aqui para a gente fundamentar. Hebreus 4, 7. De novo, determina certo dia, hoje, falando por Davi,
muito tempo depois, segundo o dantes for declarado. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Este versículo, essa interpretação figurada, não se trata do nosso coração físico, certo? Se refere ao coração, se refere a ignorar a voz de Deus no nosso interior, na nossa vida. É a isso que se refere. Não é um coração de carne que não vai ouvir, não tem ouvidos, e o coração é espiritual. É a gente rejeitar, né, a ordenança do Senhor. A isso se refere esse texto. Então esse é um exemplo aqui de interpretação figurada. Outros tipos de interpretação simbólica, é utilizado em passagens contendo objetos animados ou inanimados. Exemplo, se você ler Daniel, capítulo 2, versículo 7, capítulo 7, onde o próprio Espírito Santo usa desse tipo, né, para poder falar, e ele usa também de interpretação. Por exemplo, na interpretação figurada ou simbólica, devemos nos preocupar com o quê? Com a verdade literal. É isso que importa. Não procurando um jeito das coisas, você precisa encontrar verdade naquelas interpretações. O propósito geral, o principal, não se enrolar com coisas que realmente não têm interesses ou que não sejam realmente necessárias, né, para o estudo que nós estamos fazendo. Ok? Pronto, gente. Vamos agora para o terceiro tópico da nossa aula. Tá? Vamos já caminhando aqui para o final. Vamos falar sobre dispensacionalismo. Tá? Dispensacionalismo é o quê? É uma revelação progressiva. E aqui nós vamos nos aprofundando no mar da escatologia. Por quê? Porque nesse estudo da escatologia a gente precisa ir andando muito devagar, a passos devagar, prestando muita atenção no cenário que a gente tem pela frente. Então vamos lá. De Gênesis e Apocalipse, nós vemos Deus acrescentando de forma paulatina detalhes sobre o seu plano com a humanidade. A isso nós chamamos de revelação progressiva das Escrituras. Na maioria dos casos, Deus nunca revela tudo de uma vez. Ele vai aos poucos mostrando sua vontade. A revelação progressiva. Precisamos entender isso. Isso pode acontecer também de forma pessoal, né, de forma particular. Aqui nós estamos falando de um contexto geral na humanidade. Então, dispensação tem a origem, né, na palavra grega oikonomar, certo? Que traz a raiz ou a ideia de administrar negócios, de administrar uma casa. Ou seja, é uma fase de revelação, é um tempo, uma estação, onde Deus está ali, trabalhando em harmonia, né, para trazer uma revelação, um entendimento e uma voz para esse tempo. Tá bom? Vamos avançando aqui um pouco mais. Durante toda a trajetória da humanidade, são contabilizadas 7 dispensações, ou seja, 7 fases, certo? 7 fases onde Deus operou de forma diferente. E aqui nós já estamos começando a entrar mais profundo na nossa aula de escatologia. Primeira dispensação, a dispensação da inocência. A segunda, dispensação da consciência. Terceira, governo humano. A quarta, promessa. A quinta, lei. A sexta dispensação, a igreja. Sétima dispensação, o milênio. Tá? Então, cada uma dessas dispensações ou revelações de Deus, onde Deus operou de forma específica em cada estação, em cada dispensação, nós vamos entender um pouco como é que funciona, pelo menos a maior parte delas. Como Deus se moveu, ok? Então, cada dispensação sempre traz 2 partes envolvidas. O homem e Deus, ok? E claro, cada um com suas responsabilidades e prestações de contas específicas. E aqui eu quero que preste muita atenção no que eu quero transmitir aqui para vocês. Então vamos lá. Vamos falar sobre
as dispensações, explicar um pouquinho aqui sobre as dispensações, que nós vamos dividir aqui em algumas partes. A primeira parte, nós vamos chamar de, a primeira parte das dispensações, as 5 primeiras, nós vamos chamar de eternidade passada. Ok? Eternidade passada. Vamos lá, que já nós vamos explicar tudo isso. Primeira dispensação, dispensação da inocência, que é onde se fala da criação. Qual foi a responsabilidade que Deus deu ali? Não comer do fruto. Houve um fracasso. Comeram no fruto. Qual foi o julgamento? Maldição e morte. Ok? Essa foi a primeira dispensação. Vamos para a segunda. Estamos aqui na primeira etapa, que é a eternidade passada. Viemos aqui, chegamos na dispensação da consciência. É a queda. Responsabilidade continua. Fazer o bem e sacrifícios de sangue. O fracasso, a maldade. O julgamento, o dilúvio. Você está conseguindo entender como cada dispensação teve as suas partes, teve o seu julgamento, teve a sua ordem, teve o seu andar, teve o seu início, teve o seu fim? Vamos agora para a terceira. Governo humano. Após o dilúvio, né? Espalhar-se e multiplicar-se. Há um recomeço, um novo Gênesis. Fracassa novamente o homem. Ajuntaram-se aonde? Em Betel, Gênesis 11. Qual foi o julgamento? A confusão das línguas. Ficaram todos confusos. Quarta dispensação, a promessa. Ali na Torre de Babel. Qual foi a responsabilidade? Morar em Canaã. O fracasso foi morar onde? No Egito. O homem insiste em querer fazer do jeito dele. Qual foi o julgamento ou o castigo? Escravos no Egito. Quinta dispensação. Saem do Egito e vem o tempo da lei. O Êxodo. Qual foi a ordem ou a responsabilidade? Guardem a lei. O que foi que o homem fez? Fracassou. Quebrou a lei. Qual foi o julgamento? Foi uma dispersão judaica. O homem foi disperso. Os judeus, nesse caso, foram dispersos por todas as nações da terra. Agora vamos entrar na segunda etapa dessas dispensações, a segunda parte das dispensações. Agora vamos entrar na dispensação da igreja. Que essa etapa eu vou falar aqui que Jesus vem e cumpre a lei. Então, a igreja, lei cumprida. Responsabilidade, ter fé em Jesus, guardar essa doutrina. Fracasso, doutrina impura. Foram se infiltrando, más interpretações, as pessoas abusando do evangelho e etc. Qual é o castigo? Qual é o julgamento? É a apostasia e falsas doutrinas trazendo engano a muitas pessoas. Ok? Depois que tudo isso acontece, na dispensação da igreja, vem o arrebatamento, que é uma outra parte. Ok? Depois do arrebatamento, pessoal, nós acreditamos, eu acredito, que após o arrebatamento, dá-se o início da tribulação aqui na terra, de 7 anos. Ok? Então, aí se dá início, vem, certo? O arrebatamento da igreja, aí vem a tribulação de 7 anos, aí vem o milênio, onde tem o Armagedon, né? Aí qual era a responsabilidade? Obedecer, continuar na obediência a Deus e adoração a Deus. O fracasso, houve uma rebelião final e o castigo, julgamento, lançado no lago de fogo e enxofre. Então você conseguiu entender o panorama? Depois de ser lançado no lago de fogo e enxofre, passamos o milênio. Sabe o que vem depois? Depois vem a eternidade futura. Então, depois do arrebatamento, muitas coisas vão acontecer. Amém? Muita coisa vai acontecer. Deixa eu ler aqui já para finalizar. A história do tempo tinha que ser escrita no meio a esse tempo.
Por conseguinte, uma parte teve de ser escrita antes dos acontecimentos narrados, né, terem tido lugar. Isso é a profecia. Nós vemos as dispensações. No meio de todo esse tempo, houve profecia, houve anúncio, houve declarações dos profetas, e assim foram passo a passo, diante de tudo que eu li aqui para vocês, foram acontecendo passo a passo. As profecias foram se cumprindo, e muitas delas ainda vão se cumprir para a glória de Deus. Espero que essa aula tenha te abençoado. Prepare seu coração para a próxima aula, e tem muita coisa boa para vir e acontecer nas nossas aulas seguintes. Grande abraço, Deus abençoe, fique com Deus.